faça uma ligação ao presidente Lula e implore que ele permaneça nos Estados Unidos para que ele possa ser recebido pelo presidente Trump na próxima semana. Não há nada mais importante, eu entendo que o Mauro Vieira diz que ele é muito ocupado, ele pode fazer as reuniões virtual a partir de lá, mas vai ser muito importante para o Brasil. Não há nada nesse momento mais importante do que a permanência dele lá e aceitar o convite que o presidente Trump fez para que, enfim, o Brasil possa restabelecer as negociações políticas, diplomáticas, econômicas para a nossa economia. Faça esse apelo ao Lula. Vamos até compreender, ele pode ficar com a Janja lá, não tem problema nenhum. Nós vamos dar 5 dias, 6 dias de folga a ele. Não sou um especialista em economia. Aquela famigerada PEC da transição, que nós alertávamos naquele momento dos equívocos. Aprovado no final de 22, a PEC levou o limite de gasto em 145 bilhões para 23. E nós já alertávamos o risco fiscal e a necessidade que seria de aumentar novos impostos. Gastos fora da meta fiscal ultrapassam 300 bilhões no Lula 3. Olha o buraco que nós estamos entrando nele. Os números que agridem o brasileiro. De desemprego, por exemplo. Como que o governo fala que o desemprego é o menor da história, próximo a zero, vou dizer assim, abaixo de 2 dígitos? Se 25% da população brasileira não consta como desempregado e está em programa social. Sim, dos números dizem que tem mais de 50 milhões de brasileiros no Bolsa Família. Para estar no Bolsa Família não pode ter carteira assinada. São números que estão na imprensa. Se for diferente disso, que o senhor possa, inclusive, desmentir disso. Os números que estão postos aí. 19 milhões de famílias com 50 milhões de pessoas. E a gente mostra que isso, cada vez que isso não está constando no processo. Deputado, vou responder ao senhor com a maior delicadeza. Espera um minuto, gente. Eu estou perdendo tempo aqui, que já é pouco. Você foi o tempo do ministro. Peraí. Seria um bom deputado. Por favor. Senhor presidente, não. Aqui tem presidente. Desculpa. Ordem aqui, por favor. Quero educação com todos. O ministro está com a palavra por 5 minutos. Vamos respeitar. Deputado Evair, com todo o respeito, eu vou falar de dados oficiais. O senhor colhe dados de documentos extraoficiais que não tem amparo na realidade. Então eu preciso falar daquilo que é oficial. O que é oficial é calculado ou pelo Banco Central, ou pelo Tesouro Nacional, ou pelo IBGE. É algum órgão que tem independência suficiente para dizer, por exemplo, em quanto está a taxa de desemprego. Se no governo que o senhor apoiou a taxa de desemprego estava em 2 dígitos e agora está na mínima histórica, ou o senhor contesta o IBGE, ou o senhor aceita os fatos. O senhor teria a oportunidade de questionar o IBGE, que é um corpo técnico que calcula o desemprego desde sempre. Mas o senhor quer recusar um dado oficial, aquela coisa do negacionismo, que atrapalha muito. A terra é redonda, a terra é plana, aquela coisa que vocês fazem que acaba não resultando num debate franco. O senhor fala da PEC da transição. Deputado, a PEC da transição se deve ao fato de que vocês deram um calote. Vocês deram um calote nos governadores ao se apropriar do ICMS de combustíveis. Nós tivemos que pagar, em março do primeiro ano de governo, 27 bilhões de reais de indenização para os governadores, que vocês surrupiaram durante a eleição para baixar artificialmente o preço da gasolina durante o processo eleitoral, tentando levar o eleitorado a erro. Felizmente o brasileiro está atento e recusou, o que também pode ser visto como uma espécie de golpe prévio, que é tentar enganar o eleitor durante o processo eleitoral. Vocês deram calote nos precatórios. Só de precatório não pago, que não tinha previsão orçamentária em 2023, nós estamos falando de 60 bilhões de reais. 45 mais 15 do ano anterior. Como é que o senhor quer que o Estado brasileiro honre o calote que vocês deram? Com que recurso que nós vamos arcar com esse pagamento? Vocês aprovaram, aliás, em boa hora, aprovaram uma extensão do Fundeb, aumentando em 2,3 vezes o aporte para o Fundeb, com o apoio do PT, inclusive. Só que vocês esqueceram de prever, deputado, fonte de financiamento. O senhor sabe quanto que nós vamos ter que pagar o ano que vem de um Fundeb que vocês contrataram sem fonte de financiamento? 40 bilhões de reais. E faremos isso com muito orgulho de ter conseguido repor o piso da educação e o piso da saúde. Vocês sabem quanto vocês tiraram da saúde? Pela regra fiscal que vocês acompanharam, 80 bilhões de reais. O orçamento da saúde esse ano é 80 bilhões de reais superior ao de 2022. Sabe por quê? Vocês deram um calote na saúde, deram um calote na educação, deram um calote nos precatórios, deram um calote nos governadores. Deputado, isso são dados oficiais. Ninguém está inventando uma emenda constitucional. A emenda constitucional do Fundeb está aí. Vocês desorganizaram todos os programas sociais. Nós estamos botando ordem nos cadastros que vocês desarrumaram no país. Completamente. O senhor acabou de afirmar que quem está no Bolsa Família está desempregado. O senhor nem conhece a lei do Bolsa Família desse governo.
No nosso governo, quem está empregado não perde necessariamente o Bolsa Família. Mas o senhor não sabe nem um dado dessa. É lei aprovada no Congresso Nacional, é obrigação sua saber o que uma lei aprovada no Congresso Nacional diz. E o senhor desconhece uma lei aprovada e sancionada pelo presidente da República que mantém a família empregada no Bolsa Família a depender da condição social dessa família. É uma regra nova, estabelecida por esse governo. Mas isso está tão distante do seu universo conceitual que o senhor é incapaz de conceber a ideia de uma pessoa que tem um salário baixo ter um complemento de renda básica para manter a sua família alimentada. Nós herdamos 33 milhões de pessoas passando fome, deputado. Nós estamos aqui numa comissão de agricultura. Vocês deviam ser os mais preocupados em alimentar a população. Vocês legaram 33 milhões de pessoas passando fome depois de recolocar vergonhosamente o país de novo no mapa da fome. E o presidente Lula, de novo, tirou do mapa da fome. E aí o senhor vai ter que questionar a FAO, porque é um dado da FAO, que o senhor também provavelmente vai recusar. Então, o senhor fala em 300 bilhões fora de teto, do que o senhor está falando? Nós estamos cumprindo rigorosamente o arcabouço fiscal, bloqueando despesas acima de 2,5% em termos reais e contingenciando quando a receita não acompanha. O senhor fala em aumento de carga tributária, só está sendo chamado a contribuir quem não paga. Só, quem não paga. Quem paga não está pagando um centavo a mais. Agora, uma pessoa ganhar mais de 1 milhão por ano e pagar 2% de imposto de renda, o senhor acha isso justo? Uma pessoa aplicar num título privado e pagar menos imposto do que quem aplica em título público, sem que o dinheiro vá ao destinatário, o senhor acha isso justo? O senhor acha que nós deveríamos manter as BETs sem cobrança de imposto, como vocês fizeram por 4 anos? As BETs acabando com a vida das famílias e remetendo todo o dinheiro para fora do Brasil, sem pagar nenhum imposto que uma farmácia, uma padaria, uma loja de periferia paga? Vocês concederam às BETs o maior incentivo fiscal da história do Brasil, 4 anos sem pagar imposto. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com as palavras para ser justo com a realidade. Senão nós não vamos chegar num entendimento, deputado, com todo o respeito ao senhor. Senhor ministro, eu estou contestando o IBGE de forma oficial. Pode ficar tranquilo, sou estudioso disso. E para finalizar, o senhor vai ligar para o Lula para ele ficar nos Estados Unidos ou não? Olha, o Lula não está precisando de lição de diplomacia de ninguém. Porque se acontecer alguma coisa ontem, que o senhor deveria até se envergonhar em relação ao presidente anterior, é a maneira como o presidente Lula é tratado no mundo inteiro. Por todos os chefes de Estado. Só tem hoje um presidente que fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Seja o presidente da China, da Rússia, da França, primeiros ministros, com quem ele quiser. Eu não vi o seu presidente cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa para falar I love you para o presidente dos Estados Unidos. O Lula não vai se dispor a esse tipo de humilhação, deputado. O Lula anda de cabeça erguida. Ele sabe da origem humilde que ele tem, ele não nega a origem humilde que ele tem, mas ele sabe se fazer respeitar, como ele está fazendo agora, fazendo o Brasil ser respeitado. Por isso que 500 mil pessoas foram para a rua no domingo, pedindo respeito à nossa soberania, à nossa democracia. Então, sinceramente, queria dar lição de diplomacia para o presidente Lula, vindo de alguém que passou a vergonha que foi 4 anos do governo anterior. Nós precisamos ter um pouquinho mais de calma nessa hora. Muito obrigado.